Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirna Modolão Lima, eu sou professora aqui da Faculdade PPCAF, eu sou doutoranda em Controladoria e Contabilidade pela FEA USP. E hoje eu estou aqui com o professor coordenador do curso de graduação da FPCAF, Jonathan Hoff, para falar um pouquinho sobre os mitos e verdades da graduação em administração, para a gente bater um papo sobre como é o curso na FPCAF, quais as possibilidades do mercado de trabalho e também para esclarecer um pouco das dúvidas de vocês que estão nos assistindo. Como a professora Mirna já comentou, eu sou o professor Jonathan Hoff, eu coordeno os cursos de graduação em administração aqui na FPCAF e antes da gente começar a tirar as nossas dúvidas, principais dúvidas desse curso, eu queria destacar que a gente está com o processo seletivo agora aberto já para o próximo semestre de 2019 e a gente está com condições especiais de pagamento. Então, se vocês tiverem interesse e quiserem saber um pouquinho mais, é só entrar em contato com a nossa equipe técnica, mandar uma mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, entrar no nosso site, que lá vocês vão encontrar todas as informações. E hoje a gente vai tratar um pouquinho mais das dúvidas que os candidatos chegam no curso de administração, o que eles temem, quais são as principais dúvidas e assim por diante. Eu acho que a gente pode começar com a máxima da administração, né? Que quem faz administração é ou indeciso ou não sabe efetivamente que curso fazer. Então, assim, qual que é a opinião do professor em relação a isso? Realmente isso é verdade? Os alunos que adentram o curso, eles têm esse perfil ou é só um mito? Então, o curso de administração ele acabou realmente ganhando esse fardo, esse conhecimento de ser o curso dos indecisos. Mas isso não é exatamente verdade. A gente precisa entender duas coisas primeiro. A primeira coisa é, a maioria das pessoas que entram, quando entram numa graduação, elas não estão indecisas. Isso é um cenário que você encontra em vários cursos, não somente no curso de administração. Você vai encontrar isso em engenharia, odontologia, medicina. São pessoas que ali com 17, 18 anos, elas ainda não estão claras do que elas querem fazer nas suas profissões. Isso vai ser algo que vai se desenvolver mais adiante. E o fato de que quem é indeciso acaba procurando administração, isso não é verdade. A parte de indecisos existe realmente, existem em todos os cursos, mas dentro da administração a maior parte dos alunos ingressantes são alunos que já vêm procurando um perfil mais empreendedor, que já procuram essa formação voltada para a gestão de empresas, que eles já estão decididos no que eles querem atuar e eles já têm essa decisão quando eles entram na graduação de administração. Mas aí entra outra dúvida. Se ele já chega decidido, é porque ele já tem uma empresa, é porque ele é filho de empresário, é porque ele já tem um perfil empreendedor? Como é que funciona isso para o graduando, para quem está entrando no curso? Exatamente. Um equívoco muito grande que as pessoas cometem quando pensam no curso de administração é achar que esse curso é voltado somente para pessoas que são empresárias, vão herdar um negócio, filho de empreendedores ou alguém que já está inserido no ambiente empresarial. O que não é verdade, porque a graduação em administração ela vai preparar o profissional para que ele seja capaz de gerir empresas e ele vai desenvolver isso ao longo da graduação. Inclusive, a própria graduação em administração vai preparar esse aluno para que ele possa abrir uma empresa, que ele possa começar seu próprio negócio, abrir uma startup e assim por diante. Ele necessariamente não precisa já possuir uma empresa, ele necessariamente não precisa ser filho de empresário, isso é algo que não é preciso. A graduação vai desenvolver ele para colocar ele nesses cargos, desenvolver ele. Mas aí nós já entramos em outro âmbito dos mitos da administração em relação à questão como é que vai atuar esse profissional. Então ele vai atuar somente na gestão das empresas, é isso? Então, quando a gente fala em administração, a primeira coisa que a gente pensa é a gestão de empresas, que é o foco do curso. O foco do curso é focar líderes, gestores e assim por diante. E quando a gente pensa em liderança, gestão, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são cargos de alto escalão, gerência, presidência, CEOs de grandes empresas. Só que o profissional da administração ele vai atuar em diversas áreas, desde o nível mais estratégico, o nível tático e o nível operacional. Em cada um desses níveis você vai ter gestores, gerentes, diretores que vão atuar coordenando essas áreas. E esse é um dos focos de atuação do profissional de administração. Mas ele também vai ter outras áreas além das áreas de administração. Ele vai poder atuar em finanças, em RH,
em áreas relacionadas à parte de marketing e não necessariamente ligadas à parte de gestão. A gente tem no curso de administração um perfil bastante generalista e isso vai possibilitar que ele atue tanto na gestão como em outros cargos. Obviamente, dentro da administração, a presidência, a gerência, a gestão, CEO é o ápice que a gente espera, mas nada impede que ele atue em outras frentes. Então, esse caráter generalista do curso, esse caráter mais multidisciplinar que existe no curso de administração, ele faz surgir mais oportunidades de carreira? Quais as oportunidades de carreira que esse graduado em administração vai ter? Então, como a gente estava comentando, o perfil de administração, ele é um curso bastante generalista e isso faz com que as oportunidades de atuação no mercado de trabalho sejam muito amplas, ou seja, ele tem muitas oportunidades para trabalhar, ele vai poder atuar em várias frentes, desde aquelas áreas mais tradicionais que a gente já conhece, que são as áreas de finanças, de recursos humanos, de marketing, de logística, de vendas, de produção, que é onde ele consegue atuar, e a gente também tem outras áreas que estão se desenvolvendo hoje, que estão ganhando destaque, áreas relacionadas à tecnologia, áreas relacionadas ao marketing digital e assim por diante. Dentro da área da administração, pensando nas oportunidades de carreira, aquele profissional com foco em finanças é um profissional que sempre vai ter um lugar de prestígio no mercado, digamos assim. Ele vai ter, porque o mercado gosta bastante de pessoas que tenham essa visão financeira do empreendimento, que entendam como a empresa funciona e que entendam como melhorar os resultados das empresas. É isso que o mercado gosta. Então, esse profissional da administração com uma formação mais sólida em finanças vai ter um lugar garantido no mercado. Além disso, a gente tem outras áreas que estão se destacando bastante hoje para quem é da área da administração. A primeira delas, que ela está crescente nos últimos anos, é a área de inteligência de mercado. A área de inteligência de mercado vai estudar vários fatores relacionados à competitividade das empresas. Perfil do consumidor, concorrência, o mercado, quais são as perspectivas, pensar em cenários econômicos e assim por diante. E o profissional da administração é uma das principais premissas que ele trabalhe com essa área. Dentro da área de inteligência de mercado, Consumer Insights, que é onde ele vai ver quais são o comportamento do consumidor dentro de um determinado ramo. E pensando um pouco mais nesse sentido, a gente também tem a área de marketing digital, que teve um crescimento estrondoso nos últimos anos devido à mudança de perfil do consumidor, crescimento das novas tecnologias. E o cara que está lá trabalhando com marketing digital é o cara da administração, porque ele conhece tudo, ele tem esse conhecimento em marketing, ele tem esse conhecimento em empresa, em concorrência, para estar lá trabalhando com isso. E é uma área que vem se destacando muito mesmo nos últimos anos e tem oportunidades de carreira muito interessantes para o profissional de administração. Além disso, a gente também tem a questão de gestão de pessoas, que é uma área que vem crescendo muito. Dentro da parte de administração mesmo, a gente conhecia o nosso antigo RH, Recursos Humanos, que era conhecido como a parte responsável por admissão e demissão, que continua existindo, mas hoje ela agrega mais funções e ela passa a se preocupar também com treinamento, desenvolvimento, se preocupando como que ela pode desenvolver aquele funcionário dentro de uma empresa, aquele colaborador, para que ele possa trazer resultados melhores dentro das empresas. E além de todas essas áreas que eu acabei de citar, tem mais ainda, a gente tem também as possibilidades de carreira pública, fazendo concurso, enfim, dentro da área pública você tem também um outro leque de oportunidades que a própria administração possibilita o profissional a atuar. Acho que teve uma oportunidade de carreira, uma ideia que não foi mencionada, mas acho que está completamente relacionada à questão da gestão de pessoas, que o profissional ele vai estar mais apto a gerir pessoas quando ele é bem preparado para isso, mas em relação à liderança, a questão da liderança. Se realmente existe um perfil nato de liderança, se o aluno que ele entra para uma graduação em administração, ele já tem que ser líder em potencial, se isso consegue ser desenvolvido no curso, porque a partir do que você me falou, existe uma série de competências que o aluno vai desenvolver e que poderiam gerar esse tipo de comportamento nele, né?
Perfeito, professora. Inclusive, quando os alunos vêm procurar o curso de administração, um dos principais receios deles é que eles não têm o perfil líder nato, aquele perfil líder nato. Que existe, acho que uma mística em relação ao perfil do administrador, né? Que ele já é o líder, que ele já é o empreendedor desde criancinha e não necessariamente isso é verdade, né? Isso é uma coisa que tem que ser desmistificada mesmo, porque ele não precisa ter esse perfil nato de liderança, ele não precisa ser o líder desde a pré-escola. A liderança é entendida como uma competência e a gente entende que essa competência pode ser desenvolvida. Dentro do curso de administração, ele vai perpassar por diversas disciplinas, por diversas atividades que tem como foco final desenvolver lá no final da carreira dele o potencial de liderança. Então, mesmo que ele não tenha hoje esse perfil nato, ele não desponte essa atividade naturalmente, é algo que vai ser desenvolvida ao longo da graduação dele. E isso vai servir tanto para quem já tem um pouco mais essa parte desenvolvida, quanto para quem ainda precisa desenvolver isso mais. Mas ter o perfil de liderança não é algo necessário para você entrar na graduação. Você precisa sim querer atuar nessa área, mas a liderança ela vai ser desenvolvida ao longo do curso. Acho que é necessário a gente também falar sobre como o líder, em geral, ele vai ser uma pessoa que vai estar mais bem adaptada àquela resolução de problemas, que basicamente é o que as empresas procuram, né? Um profissional que esteja apto a resolver problemas. E para resolver problemas, a gente precisa de um profissional que entenda a teoria e entenda a prática. Então, o que o curso de administração ele nos dá? Ele é mais teórico, ele é mais prático, existe uma divisão assim igualitária dos dois pontos ou não? Perfeito. Primeiro, eu acho importante a gente destacar que há um senso comum de algumas pessoas que acham que administrar é algo que se faz só no empirismo, só na parte prática da empresa. Mas isso não é verdade. Você faz isso também estudando as teorias da administração. Mas, obviamente, o curso de administração ele é um curso com um viés bastante prático. O aluno ele precisa sair da graduação já preparado para o mercado de trabalho. E é esse o nosso foco, conseguir unir a teoria junto à prática. Especificamente aqui na FPCAF, falando do nosso curso, a gente tem um corpo docente que tem um perfil profissional, uma atuação profissional muito forte, que eles são referências nas suas próprias áreas e esses professores eles conseguem alinhar aquilo que é discutido na teoria e identificar como que isso é aplicado na prática. A teoria e a prática são duas coisas que vão andar juntas em todo momento e o aluno ele vai precisar identificar isso, ele vai precisar da teoria para melhorar a sua prática e da prática profissional para entender melhor a teoria. Essas duas coisas vão andar juntas dentro da graduação e na prática profissional, elas não vão se descolar em um determinado momento. Então, quando o aluno ele tem a possibilidade de aprender por meio da teoria e da prática, é para desenvolver o que é uma série de conhecimentos, competências, habilidades que efetivamente façam com que ele consiga resolver problemas na empresa, resolver uma série de situações que ele vai passar na carreira profissional dele, né? E, então, assim, quais conhecimentos, competências, habilidades que esse aluno consegue desenvolver no curso? Existe um ranking, uma série de coisas que ele vai estar apto a fazer? Então, como a gente já estava comentando antes, o curso em administração, ele é um curso mais generalista. Isso significa o quê? O aluno vai desenvolver diversas competências e habilidades em diversas áreas ao longo do curso. A primeira delas, que a gente já estava comentando, é o perfil de liderança. É a primeira competência ou habilidade que ele vai desenvolver. Depois disso, ele também vai desenvolver outras competências, como liderança, gestão de pessoas, a capacidade de engajar equipes. Trabalhar em grupo, né? Trabalhar em grupo, exatamente. Ele vai desenvolver várias dessas competências. Ele vai desenvolver o conhecimento técnico, habilidade de comandar equipes, de gerenciar equipes. Ele vai desenvolver também a parte de conhecer a empresa, entender como que uma empresa funciona, como que o mercado dela funciona, entender como que ele vai mudar essa empresa para trazer os melhores resultados. Ele vai desenvolver todas as competências e habilidades pensando nesse ponto. Então, existe um perfil desse administrador?
Ou não? Ou cada ponto que ele vai trabalhar exige um profissional diferente que esteja direcionado a isso? Isso, exatamente. Cada área é um pouquinho complicado a gente falar de um perfil de administrador, sim, porque você vai ter vários perfis de administrador e esse perfil vai depender de várias coisas. Dentro de um segmento de mercado, o perfil de administrador vai ser um determinado perfil. Se você for para outro mercado, ele já vai ser diferente. Se você trabalhar numa empresa tradicional, você vai precisar de um administrador. Se você for numa startup, o administrador já é diferente. Então você tem perfis diferentes, mas eles têm algo em comum aí no meio. São profissionais com alta capacidade de resolução, identificação e resolução de problemas. São profissionais que sabem trabalhar em equipe, que sabem engajar equipes. São profissionais que entendem com uma inteligência emocional muito forte e são profissionais focados em resultados. Eles entendem como que a empresa funciona e eles entendem como trazer esses resultados para as empresas. E pensando no perfil do profissional e na quantidade de universidades que tem por aí, nas faculdades de administração em geral, o mercado já está saturado disso? Qual é a possibilidade do graduando em administração ele ter um posicionamento legal no mercado de trabalho? Então, essa é uma das principais preocupações, né? Porque você vê a administração sendo um dos principais cursos procurados por vestibulandos. Ela é um dos mais procurados e uma das que mais formas. Então, o aluno ele se preocupa, será que esse curso ainda vai ter mercado de trabalho quando eu sair da faculdade? E, na verdade, ele é um curso que, apesar de ter uma formação muito grande, ele também é uma das áreas que mais absorve, justamente por essa formação generalista que a gente estava comentando. Ele vai ter uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho muito grande, ele vai poder ir para diferentes frentes ao longo da atuação na carreira dele. Acho interessante até a gente mencionar que aqui na faculdade a gente sempre tem procura das empresas com os alunos de administração, né? De saber se esse aluno está interessado num estágio, quando que ele vai sair para poder trabalhar. Então, assim, é um mercado que ainda está absorvendo bastante gente, né? Isso é muito interessante até você comentar, porque a gente tem aqui na nossa faculdade, os nossos alunos, eles são muito bem quistos, bem vistos pelo mercado de trabalho. Então, a gente recebe diariamente várias empresas procurando alunos para estágio, para vagas de trabalho e justamente nesse perfil que a gente procura. Obviamente o perfil que a gente forma aqui de aluno é um perfil voltado para o mercado de trabalho, que já está voltado para isso. E justamente como a gente caráter bem financeiro, né? Isso, exatamente. Exatamente. A gente tem a gente desenvolve esse lado financeiro, a gente tem uma formação muito sólida em finanças e justamente por essa formação em finanças a gente acabou sendo reconhecido no mercado, se tornando uma referência. E por isso as empresas vêm procurar a gente, vêm procurar alunos, pensando em alunos mais com essa visão. Mas, assim, outra questão que sempre fica pairando é o profissional ganha bem, ele é bem remunerado, existe um custo-benefício associado ao que ele vai investir na graduação em administração? A primeira coisa que ele pergunta é quanto ganha o profissional tal, ao invés de perguntar o que faz o profissional tal. Como todas as profissões, obviamente, a administração tem profissionais que ganham menos, profissionais que ganham mais. Você vai encontrar pessoas ganhando 2.000, pessoas ganhando 50, 100 mil reais. Só que isso vai variar muito da área de trabalho que você está, da região do país que você está, qual o segmento de mercado, qual o nível hierárquico dentro de uma empresa que você está, se você está numa empresa pequena, média ou grande, isso vai depender de vários fatores. Teve uma pesquisa do Conselho Federal de Administração que identificou qual era o salário médio do profissional de administração. E o salário médio, isso em 2017, se não me engano, era de 10 salários mínimos para o perfil, para o profissional de administração. O que é um salário razoável se a gente considerar, são 10 salários mínimos, é o perfil médio. Mas isso pode aumentar de acordo com a atuação dele. O que a gente pode esperar do futuro da profissão? Porque nós já falamos em relação a como o curso ele é generalista, o quanto ele é multidisciplinar. A gente sabe que o futuro das profissões em geral, por exemplo, a administração é um curso muito distinto de engenharia, por exemplo, que é um curso extremamente específico. Exato. Então, qual é o futuro dessa profissão?
Exato, professor. Hoje a gente está vendo várias profissões mudando, algumas profissões desaparecendo no mercado de trabalho por conta da tecnologia. A gente vê uma mudança muito grande no mercado de trabalho hoje. E como todas as outras profissões, a administração também é uma área que está sujeita. Eu acho que o aluno tem que pensar muito em relação a isso quando for escolher um curso, porque dependendo da competência que esse curso vai fazer com que ele tenha, ele pode estar ou não apto a essas mudanças todas que estão acontecendo na profissão, né? É uma competência que vai ser requerida exatamente no mercado quando ele se formar, isso que o aluno há de se lembrar que é um curso de longo prazo, não é uma coisa que acontece em meio ano, então ele tem que realmente aproveitar aquilo futuramente, né? Esse curso tem que estar... Especificamente falando do curso de administração, a gente tem boas perspectivas, há uma perspectiva de aumento de vagas, de continuidade de carreira. Dentro da área de administração, a perspectiva é que essa profissão continue em alta. As mudanças do mercado de trabalho vão ser incorporadas, mas o que o administrador faz é algo que vai ser difícil de ser substituído ou ser implementado. Mas o profissional ele vai ter que estar atento às mudanças do mercado de trabalho, ele vai ter que se atentar à tecnologia, aos novos modelos de negócio, às novas formas de encontrar clientes, de vender produtos, e ele vai ter que estar atento a isso. A profissão vai mudar, mas ela é uma profissão que ainda vai continuar em alta. Então essa seria uma vantagem do curso, você acredita? Porque como ele oferece essa formação mais generalista, que a gente já comentou, que vai, e por generalista, vai desenvolver várias competências, várias habilidades, vai possibilitar que o aluno graduado em administração mantenha uma empregabilidade muito boa no mercado de trabalho. Essa é uma das principais vantagens do curso. E a desvantagem? Aliás, as desvantagens, né? Para a gente não ser injusto, né? Exatamente. Né? Se a gente falasse só de vantagem, a gente já está mentindo aqui. Como a gente estava conversando antes, administração é um dos cursos mais procurados pelos universitários do país. E por ter essa grande procura, você vai encontrar curso de administração em todo lugar, em todas as esquinas. E isso significa o quê? O aluno que quiser realmente fazer o curso de administração precisa escolher cuidadosamente qual é a faculdade que ele vai fazer o curso. Ele precisa escolher uma faculdade de referência, que é reconhecida no mercado, que seja reconhecida pelos órgãos avaliadores como o MEC, que vai dar uma formação de peso para ele que ele possa se destacar no mercado. Até para ele é interessante também ele já saber da questão da absorção do curso no mercado, né? Isso. Existem outros profissionais que saíram desse curso que estão bem inseridos no mercado. Então, acho que isso seria o mais interessante também para ele observar. Esse é um medidor muito interessante, saber se as pessoas que se formaram naquela faculdade estão empregadas, como que elas estão, né? Além de, obviamente, olhar todas as questões de se ele é um curso reconhecido pelo MEC, qual a nota dele no índice geral de cursos e assim por diante. É uma das coisas, são coisas que o aluno precisa levar em consideração na hora de escolher uma faculdade. Existe uma outra novidade também, digamos assim, desde 2017 existe um boom de cursos à distância. O curso de administração ele é melhor à distância, ele é melhor presencial? Existe alguma diferença entre as duas modalidades? Existe um perfil de pessoas específico para cada tipo de modalidade? Então, realmente, o curso de administração, ele é o curso na modalidade de presencial e à distância, a modalidade à distância ela vem se desenvolvendo, crescendo bastante nos últimos anos e ela é uma tendência bem forte dentro do mercado de ensino. Acho que talvez até para o profissional que está procurando um curso de administração, justamente porque muitas vezes esse profissional já trabalha, né? Isso, exatamente. A modalidade, se ela for presencial ou à distância, vai depender muito do perfil do aluno. Se o aluno for aquele aluno que trabalha e ele não tem muito tempo de estudar, não tem tempo de organizar a sua agenda de horários conforme aquela grade pré-definida, toda noite tem aula das 7 às 10, das 7 às 11 e assim por diante, e ele precisa de uma flexibilidade maior, o ensino à distância talvez seja mais adequado, porque ele tem a capacidade, a possibilidade de organizar a agenda de estudos dele conforme a disponibilidade dele. Agora, se ele tem essa necessidade de estar presencialmente, de ter um professor ali puxando ele, de ter um grupo de colegas,
talvez o ensino presencial seja mais recomendado a esse aluno. Se você tem um perfil mais autodidata que vai atrás dos estudos, o ensino à distância talvez seja uma possibilidade. Os dois cursos, eles são viáveis e possíveis. Especificamente aqui na FPCAF, tanto o curso presencial quanto o curso à distância, eles têm a mesma grade curricular, as mesmas disciplinas, a mesma carga horária, inclusive a maioria dos nossos professores dão aula tanto no presencial quanto na aula à distância. Inclusive, o aluno à distância, as nossas aulas são síncronas, são transmitidas ao vivo ao aluno, só que se o aluno não conseguir assistir essa aula no momento da transmissão, ele vai poder assistir essa aula posteriormente, porque ela é gravada e disponibilizada. Então, isso vai depender bastante do perfil e da disponibilidade. Mas os dois cursos têm a mesma viabilidade e, especificamente aqui na FPCAF, a mesma qualidade. Então, quais são, como é que é o curso de administração na FPCAF em relação à grade curricular? Tem como falar um pouquinho mais disso? Eu acho que, começando pela grade curricular, aqui na FPCAF, como a gente já tinha dado uma prévia antes, o aluno ele vai ter uma forte formação financeira. É o nosso foco aqui, mas ele vai ver todas as outras disciplinas e vai ter uma formação bem sólida dentro da área da administração. Ele vai ver disciplinas de liderança e gestão de pessoas, ele vai estudar marketing, ele vai estudar contabilidade, ele vai estudar logística, ele vai estudar várias áreas que são necessárias à formação do profissional de finanças, para que lá no final ele tenha aquelas competências e conhecimentos que a gente estava conversando, para que ele tenha uma boa empregabilidade, saia da faculdade e consiga uma boa colocação no mercado de trabalho. Isso falando da nossa grade curricular, da nossa matriz curricular. Depois disso, a gente tem os nossos professores, que a gente também já comentou um pouquinho antes. Os nossos professores têm uma forte atuação financeira, são professores muito reconhecidos no mercado. Nós somos uma faculdade ligada à FEA USP, então os professores que atuam na FPCAF também atuam na FEA. A gente tem essa ligação de professores, são professores reconhecidos no mercado, reconhecidos na academia. Nós estamos entre as 10 melhores faculdades do país. Nós temos um processo de formação bem sólido que é reconhecido pelas nossas empresas. Então, a gente tem uma matriz curricular que vai desenvolver o aluno para todas aquelas competências e habilidades que ele precisa para ser um bom administrador. E nós temos bons professores e profissionais, um bom processo de ensino para fazer com que o aluno consiga concretizar isso. E aí, o aluno aqui também tem a possibilidade de fazer no presencial ou na distância. E pensando em termos mais práticos, assim, para o aluno que ficou interessado em fazer o curso de graduação, o aluno que se interessou pela FPCAF em geral, quais as opções de pagamento, condições de pagamento que esse aluno vai ter? Perfeito. A gente está com condições especiais de pagamento agora para o segundo semestre. A gente está com vestibular aberto, com processo seletivo aberto. Então, se vocês ficarem interessados, têm alguma dúvida, querem saber melhor sobre os valores, sobre as bolsas dos nossos cursos, é só mandar uma mensagem para a nossa equipe. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo nosso site, tem o nosso WhatsApp. Se você mandar uma mensagem para a gente vai responder e vai explicar direitinho como que funciona. Bom, pessoal, então, para a gente continuar esse bate-papo, eu queria pegar as perguntas que já foram feitas para a gente poder perguntar para o professor e ele resolver melhor as dúvidas de vocês. Subiram algumas perguntas no nosso Instagram e a @melissali, ela está questionando o professor, quer dizer, questionando não, ela quer saber como que é o formato dos cursos na modalidade EAD na faculdade FPCAF. Perfeito. Aqui na faculdade de FPCAF, os cursos na modalidade EAD, eles são compostos com as aulas chat, que são aulas transmitidas pelo professor da disciplina. Além disso, ele vai ter, ao longo de cada curso, um book para acompanhar ele. Esse book vai ter os conteúdos principais. Ele vai ter uma série de testes, de atividades para desenvolver. Ele vai ter um espaço de aprendizado, um ambiente de aprendizado com um fórum, com a disponibilização de materiais, ferramentas que ele vai desenvolver o conteúdo lá. Esse aluno vai desenvolver o curso, são 8 semestres a duração dele, vai ser a mesma coisa no presencial ou à distância, que vão ser 8 semestres. Isso vai depender um pouquinho se ele tiver disciplinas validadas ou se ele quiser adiantar algumas disciplinas, ele vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos para fazer isso. Mas esse é basicamente o nosso formato aqui à distância. Nós temos aulas
que são transmitidas ao vivo. O aluno, se ele puder, ele assiste essa aula ao vivo. Se ele não puder, ele assiste depois a aula gravada. E além disso, a gente desenvolve uma série de outras atividades relacionadas a cada disciplina, para que o aluno tenha uma formação bem completa. Acho que é legal a gente lembrar também que o curso à distância, com essas aulas ao vivo, que são aulas síncronas, o aluno também tem essa interação com o professor e com os colegas, né? Para não perder esse tipo de interação que é sempre muito relevante para a graduação em geral, né? Isso é uma coisa que a gente gosta de frisar bastante aqui. O nosso ensino à distância, ele é como se fosse um ensino presencial. A única diferença é que o aluno não está presente aqui na sala física, mas ele está presente dentro de uma sala virtual, que ele vai conversar com o professor, que ele vai conversar com seus colegas, e ele vai ter a mesma proximidade que ele tem do ensino presencial. Pensando numa possibilidade de nós estarmos em São Paulo e a pessoa não ser de São Paulo, ela teria também essa mesma oportunidade, né? Isso é interessante do curso à distância. Isso. Inclusive, a gente tem alunos aqui de São Paulo que fazem o curso à distância, ou alunos aqui de São Paulo que vêm fazer o curso presencial também. São as duas possibilidades do curso de administração e dos outros cursos que a gente oferece também. O @Davi Aguiar, ele quer saber se mesmo curso sendo em formato EAD, ele precisará comparecer uma vez por mês, uma vez por semestre na faculdade. Isso. O curso sendo à distância, ele vai ter que comparecer para fazer as provas presenciais ao final do semestre. A gente tem todo o processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, e ao final de cada semestre, ele vai ter que comparecer ou à faculdade FIPECAF ou a um de nossos polos. Nós temos vários polos espalhados pelo país, e ele vai ter que comparecer a um desses polos para fazer a prova presencial, mas é somente nesse momento. Ela quer saber se ela começasse a fazer um curso de administração na faculdade e ela quisesse, porventura, fazer um intercâmbio, se a faculdade possibilitaria essa chance dela se especializar. Perfeito, a gente possibilita sim, o intercâmbio é uma das nossas possibilidades. Dentro da graduação, o aluno tem essa possibilidade de ir estudar um tempo fora, em outra universidade, fazer esse intercâmbio. Nós temos convênios com outras universidades em outros países e o aluno que tiver interesse é só se candidatar ao processo e aí ele tem essa possibilidade de estudar fora do país. A duração do curso de administração é de 8 semestres, que é 4 anos, tanto para o presencial quanto para o EAD. Só que esse prazo de 4 anos ele pode mudar um pouquinho. Isso vai depender do quê? Se o aluno já teve outra graduação, a gente consegue dispensar disciplinas e aí a graduação dele vai ser um pouquinho mais curta. Se o aluno conseguir adiantar disciplinas ao longo do semestre, ele também vai ter uma graduação mais curta. O contrário também pode acontecer, ele pode escolher fazer menos disciplinas e estender o prazo de formação dele. Os 4 anos que a gente oferece é pensando no nosso padrão, se o aluno seguir exatamente aquilo que a faculdade oferece, mas ele pode adequar esse tempo de acordo com as necessidades que ele tem. Acho que é importante falar também em relação a essa questão de ter alguém que já está fazendo essa segunda graduação, porque envolve muito o que você tinha falado antes em relação aos alunos que são, qual é o perfil de aluno da faculdade, né? Então, o aluno que entrar com uma primeira graduação e for um pouco mais jovem, ele vai ter contato com essas pessoas que já estão inseridas no mercado. Então, isso é muito importante que você comentou, professora. Nós temos aqui na FIPECAF um perfil do nosso aluno, vários executivos, diretores, pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, vêm procurar uma segunda graduação ou até mesmo fazer a graduação para se especializar um pouco mais na área, se atualizar, e o aluno que tiver contato, que entrar na primeira graduação aqui, ele já vai entrar desde agora em contato com esses profissionais que estão no mercado. É uma excelente oportunidade para melhorar os seus conhecimentos e principalmente para fazer networking, porque ele já vai estar com o próprio mercado de trabalho inserido aqui dentro da faculdade estudando com ele. E outro tópico que a gente não falou também, que é em relação ao caráter da FIPECAF de ser um caráter acadêmico também, sim, né? Porque essa ligação com a FEA e o fato de ser uma fundação, sim, de pesquisa também. Então, o aluno que também tivesse interessado nisso, ele teria oportunidade, sim, de fazer, por exemplo, fazer uma iniciação científica, sim, de entrar numa área mais acadêmica, de pensar num mestrado depois? Sim, tem essa possibilidade. Dentro da graduação, a gente já oferece a possibilidade de o aluno iniciar a carreira científica dele. Nós temos professores que orientam produções científicas, a gente oferece algumas bonificações, ele consegue fazer isso durante
a academia. E depois disso ele consegue, ou aqui dentro da FPCAF, nós oferecemos alguns mestrados e pós-graduações que ele pode se aperfeiçoar, e depois também ele pode procurar um mestrado, um doutorado em outras universidades que vai possibilitar. Tem mais alguma pergunta? Nós não temos mais nenhuma pergunta, porém, o Leonardo Piccolo, ele tem apenas 16 anos e ele queria agradecer o professor Jonathan e a professora Mina Obrigada. por esclarecer algumas dúvidas referentes ao curso de administração, porque essa é uma das opções que ele quer cursar, porém ele ainda não sabe qual faculdade. Espero que a gente tenha te ajudado um pouquinho, Eduardo. Se tiver mais dúvidas aí, é só mandar pra gente que a gente esclarece depois. Exatamente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem deixar nos comentários do Instagram ou do Facebook, ou entrar em contato conosco por qualquer rede social que a FPCAF esteja, que as perguntas vão ser resolvidas e provavelmente até o professor que vai conseguir resolver isso de uma forma muito mais adequada. Mas era isso, gente. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas, que vocês tenham gostado. Queria agradecer a presença do professor. Que agradeço, professora. E é isso. Boa noite. Obrigado, Obrigada. pessoal. Boa noite.